Bom dia a todos. Mais uma vez, com um grande, imenso prazer, estamos aqui para aprender e falar um pouquinho da palavra do Senhor. E como não é, como os irmãos já estão sabendo, né, estou com um projeto de atualização do plano divino através dos séculos e hoje vamos dar continuidade a esse estudo, né? Hoje eu vim tudo bem arrumado aqui com a gravata do Didi, né, grande pra caramba, uma gravata que eu achei lá em casa, e um tênis aí, né, mas devagarzinho a gente vai chegando nos padrões celestiais, né? Mas como é sempre, eu gosto de ressaltar, né, para aqueles que estão assistindo de casa também, eu aqui falando sobre esse estudo, eu não sou um professor, não sou especialista, não sou doutor em nada, eu sou apenas um jovem com a gravata engraçada e que está buscando o conhecimento do Senhor. Embora é Ele quem nos capacita e quem nos dá a sabedoria necessária para passar para os irmãos este grandioso ensino. Então vamos lá. Na quinta-feira, para quem esteve aqui, estivemos falando sobre o início desse plano divino, né? Sobre Satanás e como é que ele se tornou o que ele é hoje, como podemos fazer para evitá-lo hoje em dia. Fazemos diversas questões, diversas perguntas que rodam acerca, em volta, né, desse ser. E perguntas é essa que fomos respondendo aqui e também outros irmãos auxiliando nessas respostas, né? Eu também, com uma imensa vontade e desejo de fazer os demais irmãos estarem se sentindo incluídos no estudo, também estarem prestando mais atenção nesse estudo, eu idealizei algumas questões de marcar fáceis com o objetivo da gente fazer uma alta avaliação de nós mesmos e dos nossos conhecimentos a respeito da Escritura Sagrada, né? O Anderson está com ela ali, vou pedir para ele distribuir, tá? São 10 questões. Quem estava aqui quinta-feira viu como é que funciona, né? Antes da reunião, antes do estudo começar em si, eu vou passar, vou ler junto com vocês cada questão e os irmãos vão marcando. São questões bem fáceis, com o objetivo de nos mostrar aprovados para isso, certo? Não vai humilhar ninguém, não vou pegar a prova de ninguém, não vou falar nota de ninguém, é unicamente para a gente poder prestar mais atenção nesse estudo, né? Estar mais envolvido, participando mais desse estudo e assim também fazer uma autoavaliação de cada um, certo? Também tem umas canetas aí para quem já tem caneta, não pegue, né? Essas canetas aí elas não são brinde, depois vocês têm que devolver, tá certo? Então o irmão Anderson também vai estar passando com as canetas e lápis para quem não tiver. Mais uma vez, lembrando que a intenção desse material é para a autoavaliação de cada um e para incentivá-los a estar mais ligado e envolvido com esse estudo que é tão precioso para nós. Mais uma vez, é bom ressaltar, né, e lembrá-los, não é para humilhar ninguém essas questões. Hã? Acabou, né? Então eu imprimi poucas folhas, eu imprimi apenas 20 folhas, né? Mas os irmãos também que não quiserem fazer, pode ficar à vontade, tá bom, irmão? Isso aí é apenas para incentivar cada um e fazer uma autoavaliação. Tá bom? Se os irmãos não quiserem fazer, eu não quero fazer, Guilherme, eu não estou enxergando, eu não consigo marcar aqui, não tem problema nenhum, eu não vou pegar de volta essas folhas, né? Vai ficar para os irmãos, tá certo? E depois também para os irmãos que ficaram sem, eu posso estar imprimindo mais também passando. Mas a gente vai fazer tudo junto aqui, né? Os irmãos podem ir respondendo aí conforme a sabedoria de cada um que tem acerca deste assunto, certo? Mais uma vez, lembrando, estamos estudando esse mapa chamado Plano Divino através dos séculos, feito em 1943 pelo irmão pentecostal Lawrence Olson. E ele fala desde Deus no eterno passado, passa por toda a sua criação, todo o seu plano, até chegarmos nos séculos dos séculos, ou a eternidade futura para os salvos e para o lago de fogo que queima eternamente para aqueles que estão perdidos, né? Então, mais uma vez, estamos falando sobre esse quadro.
falamos a princípio, né, sobre Satanás. Ô Ismael, você pode jogar para a gente que falamos já sobre Satanás na quinta-feira e hoje falaremos aqui sobre a dispensação da inocência, que é a primeira dispensação, certo? Mas vamos lá, nossas questões. Eu vou estar lendo com os irmãos vão marcando a questão que mais parecer correta, e lembrando que essas questões também estão muito fáceis, se os irmãos lerem, está muito fácil essa questão, que é justamente para nos mostrar aprovados, certo? Apenas tem algumas duas questões aqui que está mais difícil, mas o resto aqui é muito facinho de responder. Então vamos lá então, para a nossa folha, né? Primeira questão. Qual destes eventos se associa com a criação da terra em 7 dias? Questão A, letra A. Festa das barracas. Alternativa B, guarda do sábado. Alternativa C, Deus divide seu plano em 7 dispensações. Então, repetindo mais uma vez, qual desses eventos se associa com a criação da terra em 7 dias? Ou melhor, em 6 dias, né? No 7º ele descansou. Letra A seria a festa das barracas, letra B, a guarda do sábado, ou a letra C, Deus divide o seu plano em 7 dispensações. Passando para a próxima questão, os irmãos podem estar marcando aí a que mais parecer certa ao seu pensamento, né? Próxima questão, número 2. Deus usou qual matéria-prima para criar Adão? Pergunta fácil, né, Guilherme? Mas tomara que todos acertem essa questão aí, certo? Letra A, teria Deus criado o ser humano do barro? Letra B, foi de carne que ele fez o ser humano? Letra C, seria do pó da terra. Passando para a questão de número 3. Aqui, nesta questão, como é de costume, eu também formulei essa pergunta errada, mas vamos acertá-la agora. Qual desses rios é citado na descrição do Jardim do Éden? Uma pergunta geográfica, uma pergunta que talvez não seja fácil, mas é apenas para nos autotestar, vamos dizer assim. Qual desses rios é citado na descrição do Jardim do Éden? Eu coloquei um não aí, mas esse não, desconsiderem ele. Qual desses rios é citado na descrição do Jardim do Éden? Letra A, Rio Pison e Gion. Letra B, Rio Nilo e Rio Muriaé. Letra C, Rio Nilo e Rio Jaboque. Qual dessas alternativas cita rios que são ali descritos em Gênesis, na criação? Qual desses rios aí? Certo? Você vai marcar apenas uma alternativa. Número 4. Referente ao comer do fruto, Adão foi enganado pela serpente, na questão A, na letra A, enganado por Eva, na alternativa B, ou nenhuma dos dois acima? Repetindo, referente ao comer do fruto, Adão ele foi, letra A, enganado pela serpente, letra B, enganado por Eva, e letra C, nenhum dos dois acima. Os irmãos podem estar marcando a alternativa que mais lhe parecer correta aos seus olhos. Questão de número 5. Em Romanos, capítulo 5, Paulo diz que Adão era figura de Cristo, figura do mal ou figura da desobediência. Repetindo, questão de número 5. Lá na carta aos Romanos, Paulo ele fala que Adão ele era figura de Cristo, figura do mal ou figura da desobediência. Passando para a questão de número 6. Se Deus criou só Adão e Eva, com quem Caim teve filhos? Essa é uma questão que gira em torno do nosso meio, gira em torno de vários cristãos, né? E muitas às vezes têm uma ideia totalmente errada sobre esse acontecimento. Mas para os irmãos se autoavaliarem, vamos lá. Se Deus criou só Adão e Eva, com quem Caim teve filhos? Eu não sei se nem Caim escreve com M ou com N no final aí, mas os irmãos entenderam, né? Alternativa A, ele teve filho com sua própria mãe? Alternativa B, com uma irmã ou sobrinha?
Alternativa C, Deus criou uma mulher para ele. Os irmãos, tomara que vocês não errem essa questão, certo? A gente vai depois, falar sobre cada questão dessa e sua resposta não da minha mente, mas sim baseada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Porque se essas respostas não tiver baseada na Bíblia, então assim não tem valor algum. Questão de número 7. Na tentação de Eva, como ela responde à serpente? Repetindo, na tentação de Eva, como ela responde como ela responde à serpente? Letra A. Eva, ela aumenta as coisas que Deus não tinha falado? Eva, ela responde exatamente o que Deus falou com Adão? Ou letra C, ela enganou a serpente? Qual dessas alternativas está mais correta, tendo referência à nossa Bíblia, a palavra de Deus? Questão de número 8. Qual foi o ato de misericórdia que Deus tomou após o homem pecar? Repetindo, uma pergunta aí que às vezes não é tão fácil para todos. Mas qual é o ato de misericórdia que Deus tomou após o homem pecar? No caso aí, o Adão e Eva, Alternativa A. Ele perdoou o pecado e não deixou ter consequências? Alternativa B. Ele expulsou o homem do jardim? Alternativa C. Deus não usou de misericórdia. Então, mais uma vez, para os irmãos entenderem bem, qual foi o ato de misericórdia que Deus tomou após o homem pecar? Esse ato de misericórdia, ele foi ter perdoado os pecados e não deixar ter consequências? Esse ato de misericórdia foi expulsar o homem do jardim? Esse ato de misericórdia, ele foi Deus não usou de misericórdia, Caso Deus não usou de misericórdia. Então os irmãos podem também estar marcando a alternativa que mais parecer correta ao entendimento dos irmãos. Para aqueles também que estão nos acompanhando pela transmissão, mais uma vez repetindo, essas questões aqui que estou passando para cada irmão, ela tem uma finalidade de nos incentivar a estar mais envolvido com o estudo de hoje, certo? E também para uma autoavaliação. Aqueles que estão de casa também e quiserem ter essa questão em mãos, poderei estar enviando depois. Continuando. Questão de número 9. Adão e Eva trouxeram o pecado para a humanidade. Eles foram salvos? Mais uma vez, preste bastante atenção nessa pergunta. Adão e Eva trouxeram o pecado para a humanidade. Eles foram salvos? Alternativa A. Sim, pois comeram da árvore da vida antes de pecar. Prestem atenção na pergunta para não se equivocar na resposta. Letra B. Não, pois desobedeceram a única ordem que Deus deu. Ou alternativa C. Sim, pois eles se arrependeram verdadeiramente, respondendo com a verdade. Depois vamos falar sobre esse assunto também. Passando para a próxima questão, de número 10. Qual dessas alternativas abaixo podemos considerar uma lição prática para nós? Mais uma vez repetindo, qual dessas alternativas abaixo podemos considerar como umas das lições práticas que nós tiramos dessa passagem do Jardim do Éden? Letra A. Mesmo se nós arrependermos do erro, as consequências, elas vêm. Alternativa B. Não devemos dar ouvidos a cobras em nossas vidas. Seria essa a maior lição que tiramos daí? Ou alternativa C. Não devemos comer do fruto do conhecimento. A forma que eu organizei essas respostas, também tudo é para facilitar os irmãos acertarem, Não coloquei nada complicado, nada difícil. Mas agora vamos dar início ao nosso estudo, a dispensação da inocência. Vamos fazer também um breve resumo ali sobre o que é isso, o que é dispensação, o que é esse período de tempo. Também vamos falar um pouquinho sobre esse nosso projeto de atualização das ilustrações desse mapa tão precioso chamado Plano Divino,
através dos séculos. Temos ali então o nosso mapa, né? Um breve resumo. Este mapa, como eu disse, ele foi feito pelo irmão Lawrence Olson, está aqui no canto inferior esquerdo do nosso mapa, né? Ele fez esse mapa ali na cidade de Lavras, em Minas Gerais, no dia 25 de 3 de 1943, né? Esse irmão, ele não é tão original assim esse trabalho, pois havia outras ilustrações, outros mapas que traziam essas ideias que também está aqui. Porém, ele fez isso aqui do zero, né? Fazendo de uma forma aí que ficasse didático e mais fácil de enxergar todo o plano que Deus preparou para nós. E também fica mais fácil da gente decorar os eventos futuros, né? Seja ele como a volta de Cristo, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, o milênio, grande tribulação, juízo do grande trono branco, né? Tribunal de Cristo. Então esse mapa também nos facilita a ficar mais ligado nas profecias que a palavra de Deus tem nos falado, certo? E aqui nesse mapa, como eu bem disse, estou fazendo um projeto de atualização das ilustrações nessa última versão 6.0. Atualizei aqui as ilustrações da dispensação da lei. Vemos aqui muito bem ilustrado aquele sonho de Daniel, a visão de Daniel, ali no capítulo 7 do seu livro, né? Temos aqui o leão, o urso com as 3 costelas, né? Temos aqui também o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, mas como aqui o espaço também é pequeno, não tem como a gente colocar todas as cabeças aqui, mas é apenas para ilustrar, né? Termos algo visual do que é descrito ali no livro de Daniel, capítulo 7. Temos também aqui a besta, né? Temos aqui também Daniel capítulo 8, né? A visão do bode e do carneiro. Também já falamos sobre isso aqui em uma escola dominical, né? Temos aqui também o tabernáculo, que eu aprimorei ele colocando mais coisas que não tinha no original. O original ele estava bem simples, né? Mas também não é por desmerecer o irmão que fez, porque na época que ele fez, em 1943, acredito que já era muito difícil fazer e produzir esse tipo de conteúdo. Não tinha tanta facilidade como temos hoje, né? Então eu, fazendo uma releitura ali daquela passagem que fala sobre o tabernáculo, coloquei aqui cada item em seu devido lugar, com as suas medidas, né? E esse é um material muito bom para o estudo dos irmãos, certo? Ainda falta que eu fazer a atualização da grande tribulação, da dispensação da graça, milênio, né? Mas a gente vai caminhando e acredito que até o ano que vem, a metade do ano que vem, a gente já terminou de fazer essa atualização, né, nas ilustrações e corrigindo eventuais erros. Temos aqui também 2 irmãos importantíssimos que estão nos ajudando. Um deles é Silvio Ximenes e outro irmão muito querido, Ismael Bochatti, né, que está nos ajudando muito aí com as ilustrações. O nosso irmão Silvio tem me ajudado muito também com as passagens bíblicas, né? Entre outros irmãos que têm nos ajudado aí. Guilherme, tem um errinho de português aqui, Guilherme, corrige isso aqui. Mas os que mais me ajudam aí no nosso dia a dia é o Ismael e o Silvio, né, Ismael? Toda hora eu estou mandando, Ismael, dá uma conferida aí para mim, Ismael, vê aí como é que tá, né? Então esse é o nosso projeto. Para quem quiser ter acesso a essa imagem aqui em boa qualidade, na descrição desse vídeo tem o meu número de telefone, tem também o link de acesso para pegar esse material. E também, né, eu sempre estou postando no grupo lá da Casa de Oração, né, essas atualizações que assim eu faço aqui, tá certo? Então vamos lá, começando. Falamos já na quinta-feira sobre Satanás e sabemos que ele é o acusador, ele é um ser astuto de grande sabedoria, que às vezes nos impõe perguntas para nos envergonhar. Às vezes Satanás, através dos seus servos, ele chega para nós e vem com perguntas difíceis para querer nos envergonhar. Que se tem uma coisa que os ímpios gostam é de fazer o crente passar vergonha, não é isso? Então Satanás, ele é astuto, ele formula perguntas de maneiras às vezes contraditórias para nos enganar e para que nós que não estamos preparados para responder, acabamos errando a pergunta, não respondendo conforme a Bíblia e assim passando vergonha, certo? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele fala para que nós possamos nos apresentar como obreiros
que maneja bem a palavra da verdade. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele fala que também tudo que dantes foi escrito para o nosso proveito foi escrito, certo? Então nós devemos estar dedicados não só em Novo Testamento, não só em coisas práticas, mas também em profecias, Antigo Testamento, e entender tudo o que está escrito na Bíblia. Porque se está escrito, era para que pudéssemos dedicar-se a elas. Então vamos supor, um servo de Satanás chega para você e te faz uma pergunta. Será que você seria rápido o suficiente para respondê-la? Será que você está pronto e preparado para respondê-la? Então vamos lá. Ele chega para você e fala assim, preste bem atenção. Se Deus é um Deus tão amoroso, se Deus é um Deus tão bondoso, como é que ele criou Satanás, um ser tão maligno, para nos tentar? Você teria uma resposta na ponta da língua para responder? Quem responderia essa pergunta? Vamos, de forma rápida, porque cada tempo que você demora é mais tempo de ele debochar da sua cara, né? Pode responder essa pergunta aí. Quem tem essa resposta? Muito bem, né? O nosso irmão Lucas deu uma resposta que aliviou muito dos outros irmãos aí que nem tinha pensado numa resposta. Mas tá vendo, irmãos? Devemos estar preparados para responder a todos, né? Qual é tudo que nós estudamos, né, da palavra do Senhor. Então o nosso irmão Lucas respondeu. Eu perguntei como é que um Deus tão bom criou um ser tão maligno como Satanás. O nosso irmão Lucas respondeu. Deus não criou ele maligno e mau. Ele criou ele perfeito. E assim com a sua liberdade ele caiu. Mas nosso inimigo, aquela pessoa que está interrogando, ele não ficou satisfeito. Porque se você falou da sua mente, assim não tem valor. Ele quer que você mostre na Bíblia, Lucas. Você lembra onde está escrito isso na Bíblia? Algum irmão lembra onde que está escrito isso na Bíblia? Ezequiel 28, tá vendo? Então, se o nosso inimigo chegou, te perguntou isso, você respondeu, mas ele quer mais, ele não está satisfeito, ele falou, me mostra na Bíblia onde está escrito, porque se você tirou da sua mente, assim não tem valor algum. Então isso está escrito lá em Ezequiel capítulo 28, né? Os irmãos que estavam aqui na quinta-feira, provavelmente lembrou dessa passagem, né? Mas Ezequiel capítulo 28 diz que ele foi criado perfeito, até que se achou iniquidade nele. Certo? Vamos ler a passagem aqui rapidamente. Ezequiel, capítulo 28, de 14 a 15. Né? Nessa versão, nessas atualizações, eu já incluí esse versículo escrito aqui. Né? Já incluí ele escrito aqui. Mas para nós abrirmos em nossas Bíblias, e para vocês, com essa caneta que eu emprestei, você poder marcar também essa passagem, vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 28, que é onde fala sobre Satanás e como ele foi criado. Um ser tão maligno e hoje é o nosso adversário que tenta nos derrubar, tenta nos enganar, tenta nos fazer desviar e inutilizar o nosso testemunho da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 a 15. Ele fala assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então vemos que Satanás ele não foi feito mal, maligno como ele é. Vemos aqui que antes da criação do mundo, ou seja, antes da reforma do mundo para que habitássemos nela, os seres angelicais foram todos criados de uma só vez com a palavra do Senhor, e assim também criou esse ser que era muito grande e ele se orgulhou, querendo subir, se elevar acima das nuvens, sendo maior do que todos, acima das estrelas, e assim se assentar no trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Então, o pecado que fez Satanás ser deposto foi o pecado do orgulho. Ele se orgulhou em seu coração. Também temos outra passagem que fala a respeito desse ser, que é em Isaías capítulo 14. Também nesse mesmo versículo, 14, 13 e 14. Isaías capítulo 14,
versículo 13 e 14 também fala uma descrição breve ali a respeito de Satanás. Não vamos ler porque já falamos bastante desse assunto aqui na quinta-feira. Então Satanás foi um ser criado, né? Um ser criado assim como os outros anjos, eles não se reproduzem, todos foram criados de uma única vez pela palavra do Senhor, certo? E depois ele se rebelou, né? Se rebelou, arrastando com ele 1/3 dos anjos, que hoje muitos cremos que são os demônios, né? Os anjos que se rebelaram juntamente com Satanás. Deus, ele fez uma terra original no versículo 1 de Gênesis, né? Vamos abrir? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por outros versículos, temos o entendimento que Deus ele não criou a terra sem forma e vazia, como descreve no versículo 2 de Gênesis. Primeiro, ele fez uma criação original, que provavelmente era um reino mineral, bem que nessa versão eu já coloquei aqui algumas pedras, né, preciosas, né, a terra original que Deus criou, e aqui era também conhecido como o Éden, porque se a gente for ver lá em Isaías 14, fala que o Satanás ele andava no Éden, né? Em Ezequiel capítulo 28, fala que ele andava nos brilhos das pedras preciosas. Então os irmãos, algum deles estudiosos, têm um entendimento que Deus ele criou uma terra original, sendo ela mineral, não tinha animais, não tinha vegetação, embora que eu ilustrei com alguns matos aqui, mas depois a gente pode trocar novamente essa imagem, né? Na imagem original aqui tinha alguns pássaros voando no céu, tinha árvore e não estava condizendo, porque a criação dos animais foi feita aqui, né? Já na reforma da terra para o homem habitar nela. Então aqui nessa terra original estava aqui Satanás, andava nos brilhos das pedras, ele queria se subir, né, ao mais alto das nuvens, né, mas pelo seu orgulho ele foi deposto. Então, pelo juízo que houve nesse período, a terra tornou-se sem forma e vazia. Tamanho fora esse juízo que a terra ficou, né? A terra ficou sem forma e vazia, também chamada terra caótica, que ela é descrita em Gênesis, versículo 2. Olha a continuação aí dessa passagem. Gênesis capítulo 1, o primeiro versículo, agora vamos para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, temos o entendimento que Deus ele cria uma terra original, lá estava Satanás, talvez os anjos, e alguma coisa acontece por causa dessa rebelião, essa terra ela vai sofrer um juízo de uma forma tão grande que ela fica sem forma e vazia, né? Guilherme, da onde as pessoas tiram essa ideia? Aí tem uma passagem em Isaías, capítulo 45, versículo 18, que ele fala que a terra não foi criada para que fosse um caos. Deus ele não vai criar uma terra sem forma e vazia. Ele criou ela perfeita, porém, pelo pecado, pela decadência, essa terra ficou caótica, né? Isaías, capítulo 45, versículo 18. Você coloca para a gente, Ismael? Isaías 45, versículo 18. O Senhor ele cria uma terra original e por conta da rebelião dos anjos e o juízo que sofreu aquela terra, ela fica sem forma e vazia. E depois o Senhor vai reformar essa terra em 7 dias para que o homem habitasse nela. Diz assim em Isaías: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia. Outras versões falam que não a criou um caos, né? Mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então tem outras passagens também que falam a respeito desse possível acontecimento,
porém não é uma coisa que é unânime entre nós. Alguns irmãos têm outro pensamento, às vezes tem um pensamento mais literal, que ali está falando de etapas até a criação do mundo, né? Mas tem essa teoria, né, também chamada de teoria da lacuna nos meios acadêmicos. O Ismael pode voltar para a gente lá no nosso mapa, plano divino? Então, para nós passar uma recapitulada, para ficar gravado no mapa plano divino, através de algumas passagens, temos o entendimento que Deus ele criou a terra original, perfeita, uma terra mineral, né? E depois, pela rebelião de Satanás e seus anjos, ela ficou sem forma e vazia, ficou caótica. Então o Senhor, em 7 dias, ele reforma essa terra para que o homem habitasse nela. Está aqui, coloquei aqui a semana da recriação, né? Também intitulada como a terra reformada, que é relatada aqui em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. Eles vai falar, né? No primeiro dia criou isso, no segundo dia criou isso, né? Então está aqui. No primeiro dia ele cria a luz cósmica, né? E no segundo dia ele cria os firmamentos. No terceiro dia ele cria a terra seca e a vegetação. No quarto dia ele cria a luz solar. No quinto dia ele cria as aves e os peixes. E no sexto dia, então, ele vai criar os animais terrestres e o homem. E no sétimo dia ele descansou. Então aquela pergunta, qual que é o fato que mais está relacionado a essa criação de 7 dias? Né? Qual que é o evento que está relacionado com a criação do mundo em 7 dias? Você sabe, Isaac? Dessas questões que eu coloquei aqui? A guarda do sábado. Os judeus, que é o povo escolhido por Deus, ele guarda o sábado justamente por causa do sétimo dia. O sétimo dia que Deus descansou. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 1. Não, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, mais para frente, lá em Moisés, já vai ter a lei, né, da guarda do sábado, que hoje não a seguimos mais, porque essa lei foi dada a um povo específico, o povo de Deus, o povo terreno, Israel, e nós, como somos o povo celestial, somos a igreja, somos diferentes de Israel, não seguimos essa guarda dos sábados, né? Outras pessoas vão dizer, mas a gente não guarda o sábado, mas guarda o domingo. Não, a gente não tem que guardar o domingo. Domingo foi o dia, o que aconteceu no domingo? A ressurreição, mas não temos a obrigatoriedade de guardar o domingo, né? Não vamos entrar muito a fundo nesse estudo, mas é só para responder essa primeira questão, né, que está na folha. Então o Senhor Deus criou todos os anjos com a sua palavra, criou uma terra original, os anjos caíram, Satanás, o anjo de luz, né, ele também pecou, e assim a terra ficou caótica, e o Senhor reforma essa terra em 7 dias, para assim que o homem habitasse nela. Então, aí tem uma pergunta muito interessante também, muito fácil, né, que fala a respeito, né, Deus usou qual matéria-prima para criar Adão? Para criar o homem. Qual foi a matéria-prima que ele usou? O pó da terra, né? Alguns lugares vocês vão falar assim, criou do barro, fez o homem do barro, mas não foi do barro, tá? Foi do pó da terra. E isso é muito interessante, né? Até dei uma conferida em todas as versões da Bíblia para ver se alguma falaria de barro, mas nenhuma delas fala de barro, tá? Todas falam que Deus criou o homem do pó da terra, né? Então falamos já que no capítulo 1 de Gênesis, o Senhor ele vai reformar a terra para que o homem habitasse nela, e depois no capítulo 2 ele já vai começar a descrever a formação do jardim do Éden e também a criação do homem, de Adão, certo? Vamos ler a partir do versículo 4.
Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem de quê? Do pó da terra, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e assoprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem em que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então aqui Deus fala sobre a criação do jardim e também sobre a criação do homem. Interessante ver aqui que nós, os seres humanos, ele foi feito através de Deus de uma forma mais delicada, do pó da terra. Depois Deus, quando ele vai falando lá com Moisés, no capítulo 6 de Êxodo, ele vai falar, foi eu quem fiz a boca, né? Quando Moisés fala assim, ô Senhor, eu sou pesado de língua, aí o Senhor vai falar com ele ali, quem que você acha que fez a boca? Ele diz algo mais ou menos assim. Aquela descrição ali, tudo dá indício que o Senhor desceu para criar o homem, né, com suas próprias mãos. E nós somos diferentes dos anjos. Os anjos foram criados todos apenas com a palavra do Senhor. O Senhor falou, exista, e eles foram criados. Mas o ser humano não. O ser humano, o Senhor fez do pó da terra. O ser humano, o Senhor, ele soprou o Espírito que está em nós, o Espírito que nos trouxe a vida. E assim fez o homem também perfeito. O Senhor fez perfeito. Mas o homem, infelizmente, ele vai cair. O Senhor fez o homem perfeito, mas infelizmente o homem vai mostrar que ele não tem capacidade alguma de conseguir superar, conseguir se desviar do mal a ponto de não precisar de um Salvador, né? Aqui no Jardim do Éden, a gente tem aqui Adão que foi criado, e uma coisa muito interessante é que quando o Senhor ele vai dar aquele dever, ele vai fazer aquela exigência do homem, Eva ainda não tinha sido criada. Quando ele vai dar aquele dever de falar que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Vamos continuar a nossa leitura. Está aqui, ó, ele vai falar agora sobre a localidade aí do Jardim do Éden. Ele vai citar aí alguns rios, sendo ele o rio Pison, né, o rio Gion, o Tigre e o Eufrates, né? Ele cita 4 rios. Então aquela terceira pergunta nossa aí, a resposta certa é a letra A, né? Qual desses rios é citado na descrição do Jardim do Éden? Rio Pison e Gion, né? Os outros aí tá fácil de saber que não é. Rio Muriaé não foi citado no Jardim do Éden, né? Mas continuando aqui, o Senhor então ele cria esse jardim, né? Ele descreve aqui 4 rios, em que hoje 2 nós sabemos a localidade deles, né? Até acrescentei um mapa provisório aqui no nosso plano divino, só para a gente ver aqui aonde ficavam esses rios que são citados aqui, né? Aqui ele fala que o rio esse Jardim do Éden, ele foi plantado ao oriente, ou seja, ao leste, né? E tendo em conta que Moisés, quando escreveu, ele estava nessa região aqui, né, perto de Canaã, ou aqui no caminho aqui da Terra Prometida, no Êxodo, na saída do Egito para a Terra Prometida, o leste de Moisés ficava mais ou menos nessa região aqui, certo? Aonde descreve, aonde fala, né, onde tem até hoje o rio Eufrates e o rio Tigre, que é descrito aí no capítulo 2 de Gênesis, certo? Mas esse rio Pison e Gion, hoje não sabemos o certo aonde que está eles, né? Mas tudo dá um indício que o Jardim do Éden, ele ficava mais ou menos nessa região aqui, onde hoje
é o atual Irã, né, Iraque, né? Mas isso aí não tem tanta importância para nós hoje, né? Vamos continuar então. Então o Senhor Deus, ele cria o homem perfeito e ele vai dar ao homem algumas regrinhas. Ele vai dar ao homem deveres. Vamos ler aqui, capítulo 2 de Gênesis, na continuação, né? Ele fala assim, no versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, é uma coisa interessante. Você já reparou que Deus ele falou com Adão, ele não falou com Eva a respeito disso? Deus ele vai falar primeiro com Adão, antes da criação de Eva. O Senhor ele fala e dá essa ordem para Adão, né, de não comer do fruto. Né? Você já reparou que interessante isso? Né? E depois, no versículo 18, né, que o Senhor vai falar, vai criar aí a mulher. Né? Então o homem foi criado perfeito para lavrar e para guardar o jardim. Né? Interessante também que o trabalho ele não foi criado na consequência do pecado, né? Ele foi criado já aqui no início. O homem aqui ele tinha um dever de lavrar e guardar o jardim, né? Ele já tinha uma função. Porém, o homem criado perfeito, não sabemos como ele era, mas podemos imaginar que ele seria uma pessoa muito inteligente, né? Com a sua mente perfeita, sem o pecado para estragar, né? Devia viver no jardim ali daquela forma, não devia ter inseto para ficar picando, as frutas deviam ser todas boazinhas, não tinha bicho, né? As árvores deveriam nascer com a facilidade danada. Hoje, para você ver uma plantação aí, é uma dificuldade para se cultivar as coisas, as pragas vêm e comem, né? As plantas morrem, vem a seca, mas antes da queda, toda a natureza ela ainda não tinha o pecado, o homem não tinha um pecado. Então o homem ele era um ser inteligente, um ser que conseguiu dar nome a todos os animais, né? Você vê que coisa interessante, né? O Senhor ele já fez Adão sábio, ele já fez Adão conhecedor de muitas das coisas, né? Hoje o ser humano ele nasce, ele tem que, para ele chegar a um ponto de aprendizado, ele passa a vida toda estudando, né? Vai sendo progressivo, mas Adão não, ele foi criado com uma inteligência muito grande, né? Assim ele conseguiu então pôr nome em todos os animais, e todo nome que ele colocou assim é chamado até hoje, né? Adão, sem o pecado, o homem tinha muita sabedoria, né? Uma mente sem o pecado. Porque quando a gente fala de dispensação da inocência, muitos podem pensar, uma pessoa inocente é uma pessoa meio burrinha, né? Não sabe das coisas direito, é um cara meio cabeçudo, né? Uma pessoa inocente. Mas não é isso. Essa inocência que fala ali do jardim é a inocência quanto à pureza deles. Não conheciam o mal, né? Eles eram inocentes, mas não significa que eles eram uma pessoa imatura, uma pessoa meio distraída, não. Eles eram uma pessoa muito inteligente, né? Muito mais inteligente do que qualquer um de nós no dia de hoje, né? Um homem que não precisou estudar, não precisou fazer nada, ele coloca o nome em todos os animais, certo? Isso. A ausência do pecado, né? Não temos como saber como que era a plenitude dessas coisas, a ausência de pecado. Mas ali, nossos primeiros pais foram os únicos homens que viveram nessa terra, que desfrutaram dessa ausência completa de pecado, certo? A viração do dia, né? Todo dia o Senhor ia, conversava com ele, tinha um diálogo com ele. Aprendia bastante, né? Aprendia muita coisa. Então o Senhor, né, no versículo 18 do capítulo 2, ele fala assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele, como diante dele.
19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Alguns vão brincar com isso e falar assim, ainda bem que Adão botou os nomes nos animais antes da criação da mulher, né? Porque se a mulher existisse, não, Adão botava o nome, esse aqui vai chamar boi. A mulher, não, esse aí não tá cara de boi, não, vai chamar outra coisa. Né? Alguém aí vai brincar com isso. Mas vemos aqui então que Adão também ele coloca o nome em todos os animais antes da criação da mulher. Né? E continuando aqui, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e acerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então aqui fala da criação da mulher. A mulher ela foi criada não do pé do homem para que estivesse embaixo, não foi criado da cabeça do homem para que estivesse superior, mas ela foi criada da lateral, para que fosse igual ao homem. A mulher ela não é inferior ao homem. Ela foi criada lá da costela, na lateral, do lado. Ela fica do lado do homem. E também foi criada debaixo do braço do homem, que significa essa guarda, esse carinho, esse zelo do homem, do marido, tratar a sua mulher. Certo? Então a mulher ela foi criada como auxiliadora, né, ali no jardim. Isso, bem lembrado. Né? Os irmãos podem contribuir também, né, se eu estiver esquecendo de alguma coisa aqui, mas meu pai me lembrou que cada dessas dispensações, né, inclusive eu não dei uma pincelada rápida sobre isso, cada dispensação dessa é um período de tempo em que Deus vai provar o homem conforme uma revelação, né? Então aqui o Senhor dividiu o seu plano em 7 dispensações. E nessa primeira dispensação que estamos estudando, né, que vai ali da criação do homem, né, do jardim até a sua queda, ele vai fazer exigências do homem para testar, assim, para provar a sua fidelidade. Né? Então cada dispensação ela vai ter um dever ou uma exigência, ela vai ter uma desobediência do homem e ela também vai ter um juízo. Né? Cada dispensação vai ter. Aqui no Jardim do Éden, o dever nós já falamos. Qual seria o dever no Jardim do Éden? Não comer do fruto, certo? E qual que foi a desobediência? Comer do fruto. E qual que foi o juízo? Foram expulsos, né, do jardim. Então cada dispensação ela vai ter essas características, certo? Então aqui do período da inocência, um período de tempo que não sabemos quanto tempo durou, né? Mas tem essas três características. Os outros irmãos vão colocar mais características, mas vamos trabalhar apenas com 3, certo? Então, continuando, o Senhor ele cria a mulher, né, como a auxiliadora, e depois disso, né, já no capítulo 3, vai começar ali a queda do homem. O momento em que a mulher ela dá ouvido à serpente, né, no capítulo 3. Uma coisa muito interessante aqui é que no livro de Gênesis, nessa passagem, ele não diz que a serpente é Satanás. Não cita o nome de Satanás aqui. É só lá em Apocalipse que ele vai falar, né? Satanás, o diabo, a antiga serpente. Né? Então no início aqui é muito interessante que ele não usa o nome de Satanás. Né? Ele fala da serpente. No versículo 3, no capítulo 3 e versículo 1, né? Ele começa aí. Então no capítulo 1 de Gênesis a gente tem a criação, a reforma do mundo em 7 dias. No capítulo 2 temos aí a criação do jardim, do homem e da mulher. E já no capítulo 3 de Gênesis a gente tem aí a queda, né? A queda do homem. Vamos começar a ler no versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis,
para que não morrais. Então, uma coisa muito interessante, uma coisa estranha nesse fato aqui. Você tem uma coisa muito estranha aqui? Não, o que tem uma coisa estranha aqui nesse relato que eu falei? A serpente falando, né? Uma cobra falando. Será que Eva não teria ali uma culpa com isso? Com certeza teve, né? A culpa da queda não é só de Satanás ou só da serpente. O homem teve culpa nisso, né? A mulher, primeira coisa estranha ali, a mulher está dando ouvido a uma cobra, né? Uma cobra que animal não fala, né? Pelo menos o certo, a não ser aquela mula de Balaão, né? Que o Senhor fez que ela falasse. E ela acrescentou, né? Tem uma pergunta a respeito disso, né? Que é no questão 7, fala assim: na tentação de Eva, como ela responde à serpente? Ela respondeu aumentando. O Senhor Deus em hora nenhuma falou que não poderia tocar. Você percebeu isso? Ela acrescentou. Ele só falou para eles não comerem. Mas ela aqui na resposta da serpente, com essa astúcia da serpente, né? Um animal que falava que ele era mais astúcio, né? Tinha mais sabedoria do que todos os animais. Ele vai lá com o seu jogo de palavras, ela vai fazer a Eva duvidar até dos próprios pensamentos, né? A gente vê, olha como é que ele é astuto. Ele chega assim para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Deus falou para não comer de nenhuma árvore do jardim? Não, né? Ele não chegou e perguntou: Deus falou para vocês não comerem da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal? Ele não falou isso. Ele chegou e perguntou para ela assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? Aí a serpente, aí a Eva, né? Ela respondeu de uma forma errada, acrescentando, né, as coisas. Ela falou assim: disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Coisa interessante. Acrescentou, né? O nosso irmão José Boixá, ele fala que quando o inimigo às vezes faz uma proposta para a gente e a gente nem dá ouvido ao nosso pensamento, nem dá ouvido à nossa mente, porque a proposta é tão grande, né? Satanás depois ele vai falando com ela aqui, né? E a serpente, no versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sabereis como Deus, sabendo o bem e o mal, né? Então Satanás às vezes ele dá propostas para a gente tão boas que a gente às vezes desconsidera, a gente esmaga a nossa consciência e dá ouvido a serpentes, dá ouvido a pessoas que trazem coisas ao contrário da Bíblia, mas nós vamos lá e aceitamos porque tem uma proposta muito boa, né? Porque Satanás ele é astuto, né? Fala que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Ele usa dessa astúcia nos dias de hoje, da forma como meu pai falou, com muitas outras palavras, né? Algumas outras justificativas que damos para nós mesmos para o pecado, né? Essa palavra de mas não era para a gente ser feliz, né? Mas eu tenho que ser feliz, o que importa é ser feliz. Eu fazendo isso ou aquilo, o que importa é ser feliz, né? E não é isso que a palavra de Deus nos fala, né? Mas muitos têm caído nessa palavra aí, né? Só que a mentira dele, ela é muito perigosa, porque ele trabalha muito com meias verdades, que foi o que ele fez aqui. De fato, Deus tinha falado que poderia comer de todas as árvores, mas ele, quando tentou Eva, ele não falou o que Deus tinha dito em toda a sua totalidade. Ele vai jogando assim meias verdades,
Foi o que ele tentou fazer com o Senhor Jesus na tentação. Isso. Sua própria palavra. No mesmo pecado que ele caiu, no orgulho, ele também tentou a Eva e depois ele vai tentar a Jesus, né? Uma coisa interessante que o Lucas disse, Satanás ele trabalha muito com meias verdades, né? Porque coloca dúvida. A primeira palavra às vezes parece verdade, aí a pessoa que já está querendo fazer algo, ela vai lá, ele falou a verdade, então isso aqui deve ser tudo verdade, né? Então essas meias verdades que vão derrubar o homem, né? Fazer o homem pecar e cair em pecado, né? Meias verdades. Então aqui nós temos um fato interessante em que uma serpente, né, que é um animal muito astuto, ela conversa e engana a mulher, né? A Eva foi enganada, né? Eva foi enganada. Isso é muito interessante. A Eva foi enganada, mas o homem não foi enganado, diz a palavra de Deus, né? Então, aqui tem outra coisa interessante também, que Adão, no capítulo 2, versículo 15, fala que ele era para guardar o jardim. Onde estava Adão neste momento? Não era para ele estar guardando o jardim? Não era para ele estar junto com a sua esposa? Não, rapaz, como Adão era uma pessoa aparentemente que tinha uma mente melhor, um pouquinho talvez, ele talvez não seria enganado, né? Então cadê Adão? Onde estava ele neste momento? Alguns vão falar que ele estava lavrando o jardim uma parte mais longe, e Satanás ele foi astuto, ele esperou que Adão saísse de perto de Eva para poder tentar ela, né? Então Adão, o dever dele era guardar o jardim, ele não guardou, né? Permitiu que um ser estranho como esse ficasse ali e assim então enganasse a sua mulher, né? E aonde que fala isso, Guilherme? Que Adão não foi enganado, né? Isso fala está aqui uma das nossas perguntas, né? No pergunta de número 4, pergunta referente ao comer do fruto. Adão foi enganado, né? Ele não foi enganado, está ali em 1 Timóteo, capítulo 2, 14. Né? Vou abrir rapidinho para ler a passagem aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, 14. Adão, ele não foi enganado. Eva foi enganada, mas Adão não. A Bíblia que é difícil de achar. Quando eu estou aqui em cima, eu não acho versículo nenhum na Bíblia. Eu passo para lá, passo para cá e parece que o livro até sumiu da Bíblia, né? Coloca para a gente aí, mano. 1 Timóteo, capítulo 2, 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão, ele não foi enganado. A mulher foi, né? Satanás, ele é astuto. Ele foi no ponto mais frágil daquela família. Ele foi no ponto que mais era instável daquela família. Ele não foi tentar Adão, né? Ele foi tentar a Eva, né? E assim ele faz nos dias de hoje. Satanás, ele usa de astúcia para pegar a família do crente e chegar e entrar pelo ser mais fraco, pelo membro mais fraco daquela família. E qual que tem sido o membro mais fraco das famílias dos crentes hoje em dia? Os filhos, né? A gente vê tantos filhos de crente aí desviado, ou em pecado, ou longe do caminho do Senhor. Satanás, ele usa esses artifícios para tentar derrubar a família do crente, para tentar... Isso. Mas geralmente, né? Geralmente é o filho, né? Geralmente é o filho. Então, essa é a astúcia de Satanás que usa para nos enganar. Então, continuando, já contamos aqui um pouquinho da história de Adão e Eva, né? Da sua criação, da criação do jardim, né? E depois que eles comeram do fruto proibido, né? Do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Lembrando que não é uma maçã, como alguns podem pensar, era o fruto, né? Não era uma fruta, era o fruto, certo? Era o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? A Eva então come, é enganada pela serpente e depois ela vai e dá ao seu marido também para ele comer, né? Então os dois comeram e os dois tiveram o quê? Seus olhos abertos, né? Vamos ler aqui a continuidade dessa passagem. Vamos encaminhando já para o final, né? Eu penso para mim mesmo que eu preciso de uma grande ajuda de Deus, né? Eu preciso de uma ajuda muito grande para me colocar o meu nome e pegar um compromisso, né? Preciso de uma ajuda para Deus me dar vontade para me estudar para esse compromisso. Preciso de Deus que Ele me faça também
aprender, né, que eu estudo e aprenda, eu preciso de Deus para que agora, neste momento que eu estou falando, eu consiga organizar meus pensamentos e falar de uma forma que vocês entendam, e preciso de Deus também para me ajudar a administrar bem o meu tempo, que eu sempre passo do tempo, né? Em todas as reuniões, acho que eu nunca vi uma vez e não passei do tempo, né? Até no Surubi também, toda vez que eu falo, é 5, 10 minutos depois do tempo que eu passo, né? Então, estou completamente na dependência do Senhor, até nessas mínimas coisas. Mas hoje a gente vai ver se a gente consegue terminar na hora certa, né? Então, pela continuidade aqui, né? Fala aqui no versículo 7, né? Versículo 7, fala assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Né? Então, uma coisa muito interessante, que eles perceberam que seus olhos estavam abertos, né? Eles coseram para si folhas aventais, né, de figueira, simbolizando a justiça do homem para tentar tapar a nudez do nosso pecado. E uma coisa interessante, quando eles chegam, o Senhor chega, né, eles se escondem de Deus, né? E Deus fala assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Ué, mas ele não tinha se coberto de folhas? Eles não fizeram que aventais para se cobrir sua nudez? Como é que eles falavam que estava nu? Né? Porque eles viram que essas folhas que representam a justiça do homem para a sua salvação, ela de nada tem valor. Né? Nós, ainda que por mais, com boas obras, alguém tenta alcançar o céu, não tem valor para Deus, porque a sua nudez ainda está na cara do nosso Senhor. E apenas um derramamento de sangue, que foi o que Deus fez, poderia cobrir essa nudez do homem. Né? Na continuidade aqui, né, o Senhor ele vai conversar, né, com Adão, vai conversar com Eva. Aquela pergunta que fazem: será que Adão e Eva foram salvos? Né? O nosso irmão também, José Boixá Pinto, ele tem uma passagem que ele fala a respeito disso, para provar que nossos primeiros pais foram salvos. Né? A gente não vai dar tempo de ler, mas também não estou com pressa. Nos próximos estudos a gente vai devagarzinho, né? Sem correria, não vou correr também para finalizar. Eu não vou conseguir finalizar hoje a dispensação da inocência, mas na próxima reunião, na próxima oportunidade, eu finalizo. Né? Mas voltando nessa questão, será que nossos primeiros pais foram salvos? Né? Lá em Salmos, capítulo 85, versículo 10, ele fala uma coisa muito interessante ali. Alguém lembra o que está escrito ali? Não vale meu pai, né? Porque meu pai, eu falei para ele já esses dias. Alguém sabe o que está escrito ali em Salmos, capítulo 85, versículo 10? Tá vendo? Muito bom. Tá vendo? A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A primeira vez que eu escutei isso foi lá naquele sítio que a gente faz. Aquele sítio lá do João lá, né? Foi o Joadir que falou. Ele trouxe uma palavra sobre isso e usou essa passagem. Né? Eu achei muito interessante. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. São 4 itens, 4 coisas aí para a salvação do homem. 3 é feitas por Deus, né? Escutei. É a primeira vez que eu tive meus ouvidos abertos para isso, né? Primeira vez que eu tive os ouvidos abertos. Então o Senhor, né, a respeito dessas 4 coisas, o Senhor agiu de misericórdia para com eles quando o Senhor foi procurar eles, foi interrogar eles. Isso foi um ato de misericórdia. Né? A misericórdia, ela é diferente de graça. Graça é aquilo que recebemos sem merecer. Misericórdia é Deus não nos tratar conforme merecemos a respeito da nossa condenação. Misericórdia, ela é um amor em ação. Graça, ela é um amor imerecido. Né? Então, misericórdia, o Senhor chegou para ele, perguntou eles, e eles responderam com a verdade ou com a mentira? Com a verdade. Né?
O Senhor perguntou para eles e eles foram respondendo, né? Tá aqui, ó. E disse Deus: quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi, né? Então a gente vê que Adão, ele responde com a verdade. O Senhor perguntou, ele respondeu. Quando o Senhor Deus chega para Eva, ela responde com a verdade ou ela responde com a mentira? Com a verdade, né? Então aqui depois Eva vai falar assim, ó. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi, né? Então ela também respondeu com a verdade. Então a misericórdia e a paz se encontraram, né? A justiça e a paz se beijaram, certo? Então não vamos ter muito tempo para falar sobre isso, mas nossos primeiros pais, eles foram salvos. Irmãos, então para encerrar, vamos apenas... Relatos do fato que aconteceu. Então, Adão contou a verdade, ele não estava transferindo culpa a Eva. A culpa foi da mulher que me deu lá e eu comi. Ele não falou nada disso. Ele contou o que aconteceu. Então, essa discriminação em cima das mulheres, elas partem muito daí. Por causa de vocês têm que sofrer debaixo do nosso pé, porque vocês que comeram o fruto e hoje nós estamos aí pagando o preço. Então, esse entendimento subconsciente da humanidade trouxe um sofrimento para as mulheres em todo o decorrer da história por causa dessa interpretação no seu subconsciente, que a causa da desgraça da humanidade está no fato que Eva comeu da fruta, né? Então, eles alegam que a mulher tem que andar subjugada, porque o dia que deu liberdade a ela comeu do fruto. Mas Adão não está falando disso. Adão está falando e contando que realmente aconteceu, a ordem dos fatos, né? Não está transferindo culpa, né? Portanto, a sentença vem para cada um na medida da culpa que cada um cometeu no decorrer desse fato. Isso. Então, para encerrarmos, vamos passar a nossa correção da nossa provinha aqui, rapidamente, né? A resposta da questão número 1, né? É a letra B. Se você acertou, dá um xizinho. Se você acertou, dá um ok, né? Se você errou, dá um xizinho, né? Questão 2. A resposta é a letra C, do pó da terra, né? Espero que todos acertaram essa questão, né? Questão 3. A resposta certa é a letra A. Questão 4. A resposta certa é a letra C. Aqui na questão 5, ele fala de Romanos capítulo 5, Paulo ele fala que Adão ele é a figura de Cristo. Assim como Adão era a cabeça de uma raça pecaminosa, assim Cristo é a cabeça de uma raça, onde uma raça salva, né? Então, Adão ele prefigurava a Cristo. Então, a resposta correta é a letra A. 5, a resposta correta é a letra A. C, a 4 é a C. 6, a resposta correta é a letra B, né? Não vamos, nos próximos estudos, irmãos, que vamos continuar falando sobre essa dispensação. Qual? A quinta deu a letra A. Quinta letra A. Então, nos próximos estudos, que a gente vai continuar falando ainda sobre esse plano divino, a gente vai tratando devagarzinho, né? Não vamos correr para que a gente consiga abranger o máximo das escrituras sagradas, né? Então, depois a gente vai comentar também sobre Caim, sobre Abel, né? Sobre outras questões, outras perguntas que estão aqui, né? Mas letra C, questão número 6. Deus criou Adão e Eva, com quem Caim teve filhos? Com quem Caim teve filhos? Com suas irmãs, né? Aí eles falam: rapaz, mas eu achei que Adão e Eva só tiveram só Caim, Abel e Sete. Eu achei que era só esses 3. Não, mas Adão e Eva, em capítulo 5 de Gênesis, versículo 4, fala que ele teve filhos e filhas, né? Tiveram vários filhos ao decorrer da sua vida. Então Caim se casou com sua irmã ou possivelmente também com sua sobrinha. O pessoal lá vivia bastante tempo, né? Quase 1000 anos. Então dava para ele casar com a sobrinha ou com um filho de alguma sobrinha, né? Então viveram bastante, né? Número 7. A resposta certa é a letra A. Resposta certa é a letra A.
Questão número 8. A resposta certa é a letra B. Questão de número 9. A resposta certa é a letra C. Questão de número 10. A resposta certa é a letra A. Com certeza temos muito mais coisas que daríamos para tirar, coisas práticas para aplicar no dia de hoje dessa passagem de Adão e Eva, mas sobre as questões aqui, a que mais chega perto é a que, se o homem errar, ele também vai sofrer a consequência, mesmo que se arrependa, certo? O homem ele pode errar, ele pode se arrepender, mas ainda assim vai vir a consequência sobre ele, né? De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará, vai colher, né? Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né? Estamos aqui sempre aprendendo mais e mais. Não sei de todas as coisas, tem muitas coisas ainda que para mim é escuro, que para mim são dúvidas, mas a gente vai aprendendo devagarzinho, o Senhor vai nos capacitando, certo? Satanás incute no mundo, né, uma ideia errada de que esse fruto proibido é o sexo do Adão e Eva. Mas lá atrás diz assim, crescer e multiplicar e encher a terra. Então Deus já havia ordenado essa liberdade do crescimento da população. Isso. Então, É algo muito vasto, né? Não tem como a gente falar sobre todos os assuntos em uma reunião só, né? Mas então que o Senhor abençoe os irmãos, que possa usar o seu Santo Espírito para levar o conhecimento para cada um de nós nesta manhã. Amém?